Bom dia a todos aí. Hoje eu vou estar aqui, né, para parametrizar o operacional aí de gráfico de 30 segundos. Positivo. A gente vai utilizar esse gráfico aqui em OTC, que eu acredito que seja melhor para que esse operacional responda melhor, né, no OTC. E também como eu estou ainda parametrizando, né, estou ainda elaborando esse operacional, esse tipo aqui de indicador que eu estou utilizando aqui, ele parece que ainda eu não consegui configurar ele em mercado aberto. Você quer ver, ó? Não sei se algum desses eu coloquei. Teve um aqui que eu coloquei e não ficou legal, cara. Ó, esse aqui é tudo OTC, tá legal, beleza, bacana. Ó, aqui, 30 segundos. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá a mesma configuração. Vamos olhar aqui. Envelopes 5.2 close e SMA, né? 5.2 close e SMA. Olha a distância que ele tá do preço atual, esse envelope dele, né? Vamos aqui no ATC, olha a diferença. E olha a configuração, vamos ver. 2 low SMA, tá totalmente diferente. Mas enfim, eu tinha mexido antes e mesmo colocando a mesma configuração não tinha dado certo. Depois eu vejo isso aqui. Isso aqui não é a ideia agora. A ideia agora é acompanhar o ATC aqui pra gente poder ver como é que vai se sair esse operacional aí de 30 segundos, certo? Beleza. Esse operacional ele consiste em entradas quando ele tocar os extremos desses indicadores que são iguais à banda de Bollinger, certo? Qual que é a nossa banda de Bollinger? Nossa banda de Bollinger é isso aqui, ó. Ó, vamos tirar todos, vamos deixar só a média móvel e a banda de Bollinger, certo? Esse azul aqui é o BB, correto? Atualmente antes a gente fazia entradas com a banda de Bollinger, correto? Em confluência com a média móvel e o RSI. Agora a gente faz essa mesma entrada com a banda de Bollinger. A média móvel não se tornou ela ajuda na entrada, mas não necessariamente em todos, posso dizer assim. O envelope está se tornando um dos principais, porque ele praticamente acompanha a banda de Bollinger. Então quando eu tenho um toque nos dois, é um toque já extremo, que é para isso ele mesmo. Eles são para regiões extremas de sobrecompra e sobrevenda. E essa Stark aqui, ela também é no mesmo parâmetro, entendeu? Só que essa Stark ela consegue ajudar a gente mais ainda na parte de preços médios. Aqui, ó, como é que eu posso explicar? Ela, como a banda de Bollinger, ela tem uma média móvel no meio dela. Eu vou deixar só ela agora, vai ficar bom de ver. Ó, você pode ver que o preço respeita muito ela. E principalmente esse preço médio do meio aqui, ó. Vamos olhar isso aqui de exemplo, ó. O preço começou abaixo dela, tocou, retraiu. Abaixo, tocou, retraiu. Certo? Você pode ver, ó. O preço começando acima, ela se torna um suporte. O preço começando abaixo, uma resistência. Então, assim, não é nada a ver com o nosso operacional atual, mas ela é uma boa confluência aí de entrada, para às vezes você quer fazer ver uma oportunidade boa, que nem um exemplo aqui, ó. Aqui não seria na média móvel central, né? Seria já no extremo de sobrecompra. Mas, ó, o preço veio, tocou a média móvel período 100, que já é um toque que tem que considerar. E ainda tocou o extremo da Stark. Então aqui daria uma entradinha assim. Uma região forte, ó, um pouquinho acima. Mas enfim, a Stark é isso aqui, certo? E como que a gente utiliza ela em confluência com os outros? Por que a gente utiliza? Por causa disso aqui, ó. Se você for só confiar nela, ela não... Com certeza, né?
como qualquer outro indicador, não tem uma certeza, né? Então assim, você tem que fazer filtros e filtros para você poder peneirar a sua entrada, digamos. E é por isso que a gente usa um monte de coisa. Porque se não precisasse, a gente não usaria, né? Assim, isso aqui ainda eu vou descobrir outros, vou tirar talvez alguns, vou achar outros melhores que se substituam. Mas eu digo, se eu não precisasse disso aqui, não estaria tudo isso na tela, poluindo o gráfico, né? Mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Enquanto o gráfico vai rolando aqui, deixa eu ver como é que ele tá. A gente vai parametrizando e vai tentando achar situações, entradas passadas num passado recente aqui, correto? Vamos colocar um topo e um fundo aqui. Regiões atuais só. Aqui vamos dar uma atençãozinha para ela. Beleza, que é pra gente não se perder tanto. Qual que é a mexida? A gente vai pegar, como eu já disse, quando o preço ele tiver o toque em confluência com a Stark, que é essa amarelinha, com a Bounded Boiler, que é esse azul aqui, ó, e com o Envelope, que é esse outro aqui, certo? Só que, qual que é o fator principal dessa entrada, fora esses indicadores que eu citei? Esses também são os principais. Mas assim, o que dá o ok mesmo da entrada é a confluência com o preço tocando uma região de suporte ou resistência, certo? Junto com o nosso querido RSI, tá? Eu, uns dias para trás, já fiz um outro vídeo como esse. Foi a primeira vez que eu estava tentando parametrizar esse operacional aqui. E eu olhando rapidamente, cara, o gráfico passado, tipo assim, coisa de 10 minutos, nem isso. Eu consegui ver várias situações de entrada e todas elas que deram um win, elas tinham que confluir com o RSI, certo? Tinha outras entradas que confluíam com o RSI e não confluíam com outros indicadores davam win, e vice-versa. Tinha outras entradas que confluíam com todos os indicadores, mas não confluíam com o RSI e davam red, certo? Davam nós. Então, assim, eu percebi que nessa operacional ele é um dos fatores principais aqui. Isso eu falo com um RSI bem configurado, certo? Você tem que sempre tá dando uma olhada no seu RSI aí, para você estar com ele configurado, que nem aqui, ó. Como eu estou buscando as entradas extremas de sobrecompra e sobrevenda, eu tenho que deixar o meu preço, como é que eu posso dizer, dentro do RSI, entendeu? Tem que fazer a configuração dele aqui, ó. Essa configuraçãozinha dele aqui, ó, ajustar para que o preço fique aqui dentro, porque não adianta eu botar o RSI e essa minha linha tá aqui, o preço tá toda hora batendo para fora e aí você não acaba que você não sabe. Entendeu? Você não sabe ele não vai estar configurado e você não vai conseguir usar ele da melhor forma, correto? Ok, então vamos lá. A gente já sabe quais são os nossos gatilhos de entrada, né? Aqui tem uma situação que pode acontecer, ela não vai confluir somente com o envelope, mas daria uma entrada sim, mesmo sem o envelope, que nem eu falei. Se ela confluir com o RSI, ó, que está bem perto aqui do limite dele, e com essa região aqui de suporte, seria uma entrada, correto? Vamos ver. Ó, aqui é uma entrada. E aqui seria outra, se ela pegasse mais aqui embaixo ainda, seria uma proteção, mas acho que é bem... ela não chega a pegar lá não. Seria essa aqui mesmo. Aqui seria mais se ela tivesse rompido nessa vela aqui, né? Vamos supor que a gente entrasse e tomasse um loss aqui, um red. A gente pegaria mais aqui embaixo, ó, no outro fundo. Aí sim, aí seria da melhor forma. Putz, esse aqui foi bonito também.
Mas basicamente a estratégia é essa. É você pegar uma confluência nos indicadores de excesso de sobrecompra e sobrevenda, que são esses que eu expliquei para vocês aqui, o Starks, a banda de boiler e o envelope, certo? Que nem aqui, o envelope ele não entrou na jogada. O envelope é esse aqui, ó. Correto? O envelope ele não entrou na jogada. Só que entrou os principais indicadores, que são o preço tá tocando uma zona de suporte ou resistência, certo? Bem definida, que nem isso aqui, ó, topo e fundo, fácil. Isso é fácil. Isso é o básico aí, né? O preço tá tocando uma região dessa em confluência com a Starks, no mínimo, e a banda de Bonner, que foi o que aconteceu aqui, e o RSI. Ó, vamos acompanhar a vela que a gente entrou aqui, ó, foi essa aqui, né? Olha onde o RSI tava. É que agora ele puxou, lógico, né, que era esse aqui, ó. Ele puxou por causa dessa tuchada que o preço deu pra cima aí, né? Mas ele estava bem próximo, quase realizando o toque aqui no limite. Então esse é o nosso tipo de entrada. Daqui para baixo. Daqui para cima a gente não entra falando do RSI, certo? Vamos supor, se o preço fosse essa vela aqui, ó. Aqui você não entra, aqui está no meio do RSI. O RSI é daqui para baixo. Ele é ou perto, muito perto de tocar ou tocando. Esse é o nosso gatilho de entrada com o RSI. Falando do RSI, correto? Agora que a gente já conseguiu mostrar aqui na prática como que funciona esse operacional, eu vou tentar tá achando aqui entradas passadas aqui, beleza? Vamos ver aqui. Ó, aqui ele fez um topo aqui. Teoricamente a gente não entraria nessa aqui, por quê? Porque o topo era aqui, ó. Certo? O último topo. Ele veio, rompeu com essa vela aqui e continuou rompendo. Vamos ver se a gente tivesse entrado aqui, se a gente teria tomado um loss. Aqui seria uma resistência, certo? O RSI estava em confluência? Tava perto. O RSI estava perto pra gente entrar. Teoricamente a gente entraria. Ok. Banda de boiler. Pegou na banda de boiler. O que mais? Starks. Pegou na Starks. Amarelinha aqui, ó. Quase pegou no envelope, que é essa azulzinha, mas não pegou. E se tivesse entrado aqui, tinha tomado fumo, ó. Entende? O mercado, vamos supor, o preço estava vindo aqui, ó. O preço veio, pum, fez esse topo. Fez esse fundo. Veio, na hora que deu nesse topo de novo, vou entrar vendido. Ia tomar. É isso que eu ainda tô tentando estudar pra gente entender. Por isso que eu também tô utilizando a conta de prática, né? Lógico. Pra gente conseguir entender como que é a melhor forma de utilizar essa estratégia. Assertiva a gente viu que ela é, mas o que eu já, pelo pouco que eu via, que eu tô treinando essa estratégia, né? Que eu falei, eu já fiz um vídeo antes, e nesse outro vídeo foi coisa rápida, eu dei uma olhada nela. A melhor forma de utilizar ela é com regiões, não regiões intermediárias, regiões principais. Como regiões principais? Tipo aqui, isso é um fundo principal, certo? Não é o fundo atual, que o fundo atual é esse aqui. O fundo atual é esse aqui do preço, porque o preço aqui dentro, ele tá nesse canal aqui, ó. Foi onde a gente fez as entradas, certo? Aqui quase ele deu outra entrada pra nós. O preço atual, ele tá dentro desse canal. A região principal seria aqui, certo? O preço buscar essa região seria uma entrada boa, que eu percebi já. Porque ele afunda o RSI, tá vendo? Olha lá o RSI aqui embaixo. É uma situação que ele afunda bastante o RSI. Mas na verdade, não só pegar em regiões principais. É você pegar em boas regiões de suporte e resistência. Eu acho que pelo pouco que eu vi, isso é o mais importante. Assim, você tem que sempre considerar também o price action, certo? Você tem que considerar o price action. Como? Por que eu tô falando isso? Que nem aqui. Aqui o mercado ele tá lateral. A nossa entrada foi aqui, ó, né?
Aqui o mercado, ele tá exatamente, ele tá lateral. Deixa eu abrir aqui o nosso point fix. O mercado aqui, ele tá lateral, correto? A gente tem que fazer uma análise, um certo tipo de análise antes de realizar a nossa entrada. Qual seria essa análise? A gente pensar, ok, mercado lateral, qual que é a ideia do preço? O preço ele já tocou aqui nesse topo. Ele já fez 2 toques no topo. Agora ele vai buscar um fundo, correto? Foi o que ele fez. A gente já tinha feito a nossa marcação aqui, ó, de fundo. Ele veio e buscou o fundo. Então, teoricamente, a gente sabia que isso ia acontecer. Ou se você for fazer uma análise de price action aqui, você entende isso, né? Esse é o entendimento principal que ele dá pra gente. É lógico que ele pode não fazer, mas a maioria das vezes ele vai fazer esse movimento. Mas o que eu quero dizer aqui? Que é qual tipo de movimento que ele está fazendo, entendeu? Se são 5 velas vermelhas tuchando, se são 8 velinhas vermelhinhas, tudo fechando cheia, entendeu? Para você fazer uma análise se ele tá com um cara que vai realizar um rompimento e vai bagaçar, ou se ele tá com um cara que só tá realizando o básico, topo e fundo, né? Que foi o que ele fez aqui. Então, assim, é sempre bom você usar o price action em uma das suas entradas, seja em qualquer operacional. Porque até esse operacional aqui, que é um operacional mais didático, como é que eu posso dizer? Que você só precisa acompanhar o gráfico e realizar a entrada quando acontecer tal situação, que é o toque em 3 indicador e confluência com RSI embaixo. Entendeu? Mesmo sendo esse tipo de operacional, não sendo um operacional muito de price action, você precisa dele para você poder filtrar uma melhor entrada, né? Para você não tá aí querendo jogar dinheiro fora, que nem aqui, ó, vamos supor. Ele vai realizar o toque de novo lá naquela resistência. Eu não entraria aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele rompeu essa região aqui, ó. Esse aqui ele pode fazer um pullback aqui. Ele pode fazer um pullbackzinho aqui e pim, romper para cima. Como pode não romper? Tá ficando meio esquisito esse movimento dele aqui. Vamos ver, ele vai bater na Stark do meio lá, ó. Lembra que eu tinha falado? Que aquele indicadorzinho com a Stark, a região principal da Stark ali, a central, era muito boa. Olha lá, acabei de mostrar pra vocês. Ó, o preço acabou de tocar aqui, ó, nessa região central, nessa média central da Stark. O preço estava acima, ó, pra cima, veio, tome, recuou. Você pega um aqui para o final da próxima vela, ou final da própria vela, você consegue uma retraçãozinha aí. Então esse indicador ele é muito legal também, você consegue meio que entender aí, pelo menos um pouco de retração do que o mercado está querendo te mostrar. Deixa eu ligar aqui meus indicadores. Não, só tirei o envelope, só. Ó, aqui o movimento já ficou feio, que nem a gente tava falando, né? Aqui ele teria rompido esse último topinho aqui, na região intermediária, dentro do canal, ó. Ele teria rompido aqui, teoricamente ele teria que tocar aqui, ó. O movimento tá feio. Olha lá, ó, como é que tá o preço. Aqui não dá pra gente esperar nada. Pode ser uma vela que vai tuchar e romper ou não. Eu não entraria nesse toque aqui em cima. Porque isso aqui é um ATC, a gente tem que lembrar isso aí, tá vendo? Aqui é o negócio onde o mercado arranca dinheiro de muita gente. Essas duas velinhas aqui, ó, com sombra, né? Deixando esses pavios aqui, você acha o que? Você dá a entender o que? Que ele não tem força para subir, então toma. Ele vai e te sabuga. O ATC, se você pegar essa manha aí, você conseguir pensar em um operacional para isso aqui, você também ganha dinheiro. Só entrar a favor do que não parece que vai acontecer. Que esse é o ATC. Na grande maioria do tempo dele é isso aí. Ele te enganando com velas, né? Então, assim, você tem que imaginar sempre isso. Ele vai contra a maioria do que ele está querendo mostrar ali. Porque se ele está querendo mostrar que ele não tem força para subir e vai descer, muitas pessoas vão pegar descendo e ele vai pegar subindo. Ó, aqui é uma região muito boa. Agora que eu vi, ó. Tá vendo que ele já tem uma marcação aqui, ó, do próprio gráfico?
E o mercado respeitou, tá vendo? Aqui é uma região intermediária. Dentro desse canal aqui é uma região intermediária onde o preço tá. O preço fez um topo e um fundo. Ele deu 2 toques em cada um. Então, top do mundo, região intermediária aqui. Olha lá, vamos ver, ó. De novo pavio. Ele tá aqui numa LTA, ó. Nem dá pra puxar LTA nesse trem feio aqui. Como é que tá feia a mexida lá. Eu entraria comprando aqui ainda, mas eu não entraria comprando aqui nesse preço aqui, ó. Aqui nessa região intermediária. Eu falo que ele ainda vai realizar esse toque lá. Por quê? Ele já realizou, o último toque dele foi no fundo. Ainda deu uma outra procurada aqui, ó. Foi numa região próxima ao fundo aqui, que era um outro fundo antigamente. Intermediário aqui também, mas era um fundinho. Então ele já realizou 2 toques aqui, certo? A tendência do próximo é ele... Mas aqui ele já foi perto também, ó. Se for pra gente contar esse último, ele já foi aqui perto também. Então, teoricamente... Olha lá. Olha lá. Aqui eu entro comprado, ó. Vendido. Eu ainda peguei muito embaixo. Eu vou pegar mais lá em cima lá. Mas eu entrei só pra ver. Nem olhei o RSI. Não seria uma entrada, tá? Por causa do RSI lá, ó. Eu acabei moscando e nem conferindo o RSI. Mas só que ficou bem feia essa movimentação aí que eu sabia que ela ia fazer. Vamos ver se ele ainda dá um win pra gente. Você viu como é que é o OTC? Aqui que ele ganha dinheiro da turma, velho. Ó. Não sei se esse vídeo vai pra você, Caio. Mas acho que provavelmente vai. Vai dar ficar bom. O videozinho vai ficar bom, vai ficar entendível. Por mais que não é o operacional que eu falei que ia te ensinar, que era o de 15 minutos. Eu fiz esse vídeo aqui mais para controle interno meu, mas acho que ficou um vídeo legal aí, dá pra... É outra estratégia que dá pra gente treinar também. Mas olha isso aqui, mano. Que nem eu tava falando. Isso que o OTC faz, viado. Ele te dá uma falsa sensação aqui, ó. Ele te engana com velas e tome, entendeu? Olha a movimentação feia que ele fez aqui. De deixando pavio, deixando pavio, deixando pavio. Começando a querer emborcar para baixo, toma uma velinha gigante, entendeu? Então assim, a gente tem que ter esse price, isso que eu falava no price action ali, que antes de você fazer a sua entrada, por mais que aqui eu fiz uma entrada teoricamente errada pro operacional, porque eu não olhei o principal, que seria o RSI, eu fiz o price action, que é o que tem que ser feito também, cara. Porque tipo assim, aqui tava na cara que ele ia enganar todo mundo. Quando ele começou a fazer esse movimento esquisito aqui, primeiro aqui, ó. Aqui eu achei que ele já ia tocar. Não tocou. Então aí ele começou a fazer um movimento esquisito. Pra quê? Pra enganar. Teoricamente é isso, né? Não é certeza. Mas teoricamente ele começou a mostrar isso. Que ele ia enganar, que ele ia fingir que não ia ter força pra subir e ia dar uma vela lá em cima. Entendeu? Então esse tipo de price action que a gente tem que ter em qualquer operacional. Seja ele qual for, você tem que ter... fazer essas análises junto com o preço para você poder fazer a sua entrada. Então assim, isso eu aprendi um negócio importantíssimo nisso aí, cara. Que antes, vamos supor, às vezes eu tava jogando, eu tava vendo vídeo e só fazia as marcações no, tipo, ó, que nem aqui eu já tinha marcado topo e fundo, né? Aí eu vinha e botava um alertinho aqui, ó. Botava um alertinho aqui e um aqui. Ia jogar ou, sei lá, assistir um vídeo. A hora que tocava o alerta eu vinha e ficava esperando, já estava próximo da minha entrada, a hora que tocava eu entrava. Beleza, tem muito operacional que dá pra você fazer isso. Só que qual que é o problema disso? Que se você não tiver o tempo necessário para você poder fazer esse price action aqui, ó, do que tá acontecendo próximo da sua entrada, você pode filtrar muito loss aí, cara. Você pode filtrar muito loss aí, entendeu? Porque se fosse essa movimentação aqui esquisita, entendeu? E eu não tivesse, e meu operacional fosse ao contrário disso aqui que eu fiz, eu tomaria o loss. Eu chegasse aqui, não desse tempo de eu bater o olho aqui e ver que isso aqui tava esquisito, qual que era a ideia que o mercado ia ter, eu ia tomar loss. Ó, aquela região que eu coloquei aqui, ó, ela confluiu junto com aquela médiazinha móvel, laranjinha, essa aqui, ó, do Stark. Isso aqui é uma entrada gostositas, fi, ó, de retração. Nossa, pegou até... Nossa, esse aqui é bom demais, ó. Pegou até a banda de boiler.
Esse era meu operacional de 15 minutos. Pegava a banda de boiler com região. Tá vendo a banda de boiler aqui, ó? Olha isso aqui, mané. Junto com a Stark, banda de boiler e uma região intermediária. Isso aqui é retração da mais linda possível. E aqui em cima também daria uma, só que eu não pegaria porque ele já tá fazendo o movimento de voltar lá. Ele já tocou aqui, tocou lá, agora fez um pullback aqui, ó. Rompeu, pullback. Teoricamente ele vai bater lá em cima. Teoricamente. E eu falo que ainda rompe. Mas esse aqui era a entrada perfeita, esse aqui, ó. Confluência com banda de boiler, confluência com Stark. Entendeu? Mas é isso aí, mano. É uma entradinha, ó. Esse operacional aqui, Caio, já que esse vídeo vai pra você, esse operacional aqui, ele é muito gostoso, mano. Foi um dos motivos de eu estar tentando fazer vídeo dele, pra poder a gente tá parametrizando ele, tipo assim, colocando em prática ele, achando a melhor forma de usar ele. Por quê? Porque ele é 30 segundos, meu parceirinho. Ele é um operacional de 30 segundos. Por que que isso é bom? Porque nós é louco, nós é ansioso. Entendeu? Isso aqui acontece entrada o dia inteiro. Se é isso que o cara quer. Porque imagina, se você olhar esse gráfico aqui assim, ó. No 15 minutos, isso aqui são dias e dias, meu. Dias e dias. Entendeu? Pra ter essas duas entradas que a gente fez aqui, 3 entradas. Dias e dias não, nossas 3 entradas. Mas no mínimo, horas nas nossas 3 entradas. No mínimo. Entendeu? Olha lá, ó, terminou rompendo. Tá vendo? Como é que eu não peguei. Aqui o cara não ia pegar pra própria vela. Certeza que ele realizou estoque aqui. O mercado não é brincadeira, fi. Ele realizou estoque aqui, ó. Ele terminou essa vela aqui em cima. Ele não terminou pra própria vela. Ele terminou pra próxima. Então quem pegou aqui se fudeu. Entendeu? Aqui eu não entraria. Com certeza eu não entraria. E não, ainda bem que eu não entrei. Mas é isso, mano. É um operacional gostosinho aí. Porque ele é de 30 segundos. Dá pra conseguir bastante entradas, achar bastante oportunidades. Isso que é o lado bom dele, não falando pra gente fazer várias entradas, mas falando que você não precisa pegar todas as entradas. Esse que é o bom, entendeu? Você não precisa que nem aqui, ó. Ah, tocou, vou entrar. Não precisa. Porque pelo mil que eu entendo, eu imaginei que ele ia romper. Então assim, se você ficou com esse receio, não é um operacional de 15 minutos que a outra oportunidade vai ser daqui de 1 hora. Entendeu? É um operacional que daqui 10 minutos vai ter outra dessa. O preço já vai estar lá embaixo daqui 10 minutos. Entendeu? Então, assim, dá pra você segurar e pegar as melhores oportunidades possível. Isso que eu quis dizer com 30 segundos. Ele é bom por causa disso. O gato do caralho. Ele é bom porque ele te permite você pegar uma melhor oportunidade, entendeu? Você não precisa fazer em qualquer uma. Então é isso aí. Fechou, mano? Espero que o vídeo tenha ficado bom, hein? Já que vai pra você. É nóis, tamo junto.